Amados irmãos, hoje de maneira introdutória ao assunto deste trimestre, daremos a lição de número 1, que tem por título O Verbo que se tornou em carne. Neste trimestre nós embarcaremos em uma jornada fascinante pelo Evangelho de João. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, nos oferecem perspectivas complementares sobre a vida de Jesus. João, ele se destaca por mergulhar profundamente na essência divina do Salvador. A lição deste trimestre é comentada pelo ilustríssimo pastor Elianai Cabral, que é pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo também da CPAD. Prepare-se para explorar um relato único, centrado no ministério de Jesus em Jerusalém, repleto de simbolismo, repleto de discussões teológicas e encontros transformadores. O apóstolo João, que foi testemunha ocular dessas revelações, ele escreveu não apenas para registrar os fatos, mas para nos convidar a um encontro pessoal com Cristo. As palavras utilizadas pelo apóstolo João foram cuidadosamente tecidas para fortalecer nossa fé, revelando a glória, o amor e a missão redentora de Jesus. Hoje nós vamos explorar essas questões a fundo. Nós vamos examinar as Escrituras. Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. A leitura bíblica em classe dessa lição, irmãos, se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 14. O texto nos diz: acompanhe conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada. Amados irmãos, os objetivos propostos desta lição são 3. Apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus e, por fim, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Amados, a verdade prática nos diz algo muito significativo. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. No ponto 1 da nossa lição, nós vemos o Evangelho de João. O comentarista ele vai separar esse tópico de número 1 entre 3 subtópicos. O primeiro, a autoria e data. Amados, a autoria do Evangelho de João, embora tradicionalmente atribuída ao apóstolo João, filho de Zebedeu, tem sido muitas vezes alvo de debate entre estudiosos. Porém, o próprio texto, é claro, oferece pistas inequívocas. Lá no capítulo 21, versículo de número 24, deste Evangelho, menciona o discípulo a quem Jesus amava, sendo ele a fonte deste testemunho. Na tradição cristã primitiva, nós vemos, por exemplo, Irineu de Lyon, no século II, identificando esse discípulo como João. Irineu ele afirma com todas as letras que o apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. Essa informação foi registrada na sua obra Contra as Heresias, mais precisamente, especificamente no livro 3 e capítulo 1. Na íntegra, o texto vai nos dizer: depois João, o discípulo do Senhor, aquele que repousou sobre o seu peito, publicou também o Evangelho, enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. Esse trecho, irmãos, é uma das mais antigas e sólidas evidências patrísticas da autoria joanina do quarto Evangelho. Semelhantemente, nós vemos Clemente de Alexandria também confirmar que o apóstolo João foi o autor do Evangelho de João. Em um trecho preservado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o livro 6 e capítulo de número 4, nós vemos Clemente afirmando: João, o último, vendo que nos evangelhos já existentes era relatado o que diz a respeito ao corpo de Jesus, instado por seus discípulos e movido pelo Espírito Divino, escreveu um evangelho espiritual. Amados, esse testemunho de Clemente reforça a tradição de que João escreveu o seu evangelho com um propósito teológico mais profundo. O que explica, por exemplo, a profundidade de temas como o novo nascimento, em que nós encontramos lá no capítulo 3, versículo 3 a 8 do seu evangelho, também a vida eterna no capítulo 17, verso de número 3. Essa ênfase, irmãos, na dimensão mística de Cristo pode refletir também os desafios enfrentados pela comunidade joanina, como conflitos com sinagogas locais, que nós podemos observar no capítulo 9, versículo de número 22, a necessidade de afirmar a identidade cristã em meio das perseguições. Nós vemos, amados irmãos,
irmãos, que, quanto à data, a maioria dos estudiosos situa essa composição entre 80 e 90 depois de Cristo, período pós-destruição do segundo templo, que ocorreu em 70 depois de Cristo, quando as comunidades cristãs começavam a se estruturar fora do contexto judaico tradicional. Essa datação, irmãos, é importante, nos ajuda a explicar o enfoque teológico do Evangelho, que enfatiza a divindade de Cristo de maneira mais explícita, como nós vemos já no início, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa afirmação, irmãos, ela reverbera em passagens como Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, que descreve Cristo como a imagem do Deus invisível e agente da criação. Nós vemos, por exemplo, em Filipenses capítulo número 2 e versículo número 6 ao 11, que fala da sua pré-existência divina. Quando João, ele utiliza, por exemplo, o termo logos, o verbo, por exemplo, ele conecta tanto a tradição judaica quanto o pensamento grego, refletindo em um diálogo cultural mais amplo, mais plausível entre comunidades helenizadas no final do século I. O evangelho escrito por João, ele já se destaca a partir do seu prólogo, irmãos, do primeiro versículo. Nós vemos ali João sintetizando a encarnação como o evento central da história da salvação. Quando João ele revela que o verbo ele se fez carne, ele não está apenas afirmando a humanidade de Jesus, mas ele está, irmãos, afirmando também a sua divindade. Um contraponto exatamente às heresias como o docetismo, que negava a realidade física de Cristo. Nós estudamos no trimestre passado, os irmãos devem lembrar. A abordagem teológica de João, irmãos, ela é refinada, sugere um ambiente de amadurecimento doutrinário, possivelmente em um diálogo com grupos gnósticos ou outras correntes do período. Há também uma conexão muito clara com as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, que combatem falsos mestres, reforça a ideia de que o evangelho ele surge em um contexto de defesa da ortodoxia cristã. Irmãos, sem dúvida, o quarto evangelho é um marco teológico. Mas também no segundo subtópico nós vemos o comentarista falar sobre o propósito do evangelho. O evangelho de João, ele foi escrito em um contexto onde a comunidade cristã enfrentava desafios, tanto internos quanto externos. Enquanto os judeus questionavam a messianidade de Jesus, os gentios helenistas, influenciados por filosofias como gnosticismo, eles tendiam a espiritualizar de forma excessiva a fé, negando a realidade da encarnação. João, escrevendo mesmo décadas após os outros evangelistas, ele direciona a sua narrativa para responder exatamente essas tensões. Ele apresenta Jesus não como somente o Messias prometido às escrituras hebraicas, mas ele apresenta Jesus como o Logos eterno, a palavra que transcende o tempo e cultura. Esse termo, irmãos, era extremamente familiar para os gregos como princípio racional do universo. João, ele ressignifica esse termo para revelar que Jesus é a expressão máxima de Deus, aquele que estava com Deus e que era Deus, como está lá no primeiro versículo. Jesus, ele estava então unindo céu e terra na sua pessoa. A encarnação que João, ele descreve no versículo 14 do capítulo 1, o verbo se fez carne, não é somente um detalhe secundário, irmãos. É o cerne da mensagem joanina. Quando ele afirma que o eterno habitou entre nós, João está confrontando heresias que negavam ou questionavam a humanidade e a divindade de Cristo. O apóstolo, ele insiste aqui que Jesus é plenamente Deus. Ele confirma que Jesus é plenamente homem. Um paradoxo que sustenta a redenção. Somente um mediador divino humano poderia, de fato, restaurar a relação quebrada entre a criação e o Criador. É uma verdade, irmãos, que é reforçada pelo apóstolo Paulo, inclusive na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, essa verdade ecoa em passagens como Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, onde Paulo ele descreve Cristo esvaziando-se de sua glória para assumir a forma de servo. Em Hebreus 4 e 15, por exemplo, nós vemos que destaca a sua humanidade sem pecado. João, ele não se contenta em apresentar Jesus de forma ou como uma figura histórica somente. O seu propósito é despertar fé salvadora. O famoso versículo, por exemplo, o nosso textual lá em João capítulo 3 e versículo 16, sintetiza essa missão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a fé aqui não é mera aceitação intelectual, mas é uma entrega existencial, como ilustra o encontro com Tomé, por exemplo, lá em João capítulo 20, versículo 24 ao 29. Ao duvidar da ressurreição, Tomé ele exige provas tangíveis, mas Jesus ele convida Tomé a crer além do visível. Bem-aventurado, diz o texto, os que não viram
ouviram e creram. Essa bem-aventurança, irmãos, se estende a todos nós, os leitores, ontem e hoje, que são chamados a confiar na palavra revelada. Amados, a conexão entre crer e viver permeia todo o evangelho. No capítulo 10 e versículo 10, por exemplo, Jesus ele declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em seu nome, segundo o capítulo 20, versículo de número 31. Ela não se limita à existência terrena, mas aponta para uma realidade eterna, como ele mesmo explica no capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. A salvação, portanto, irmãos, ela é relacional. Conhecer a Deus através de Cristo. Autores como Agostinho, na sua obra Confissões, veem o prólogo de João como uma chave para entender a relação entre o eterno e o temporal. Ele escreve: a palavra eterna habita em nós, não para ser contida, mas para nos transformar. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele destaca que a encarnação é o grande milagre, o ponto onde a história cósmica gira. João, quando ele une a teologia com a narrativa, ele convida, irmãos, cada leitor a participar dessa história, não como espectador, mas como alguém que, ao crer, é recriado pelo poder do Verbo que ilumina todo o homem, conforme nós lemos no versículo 9 do capítulo 1. Irmãos, o Evangelho de João não é apenas um registro, é um convite eterno para encontrar vida plena, vida abundante, vida eterna no nome daquele que é o princípio e o fim. Mas um comentarista ainda nos fala sobre a natureza de Jesus no subtópico 3. No Evangelho de João, irmãos, a revelação da natureza de Jesus é apresentada como um paradoxo sublime. Ele é o Verbo eterno que estava com Deus, conforme capítulo 1, versículo 1, mas ele também é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa dualidade, irmãos, não é uma contradição, mas é uma verdade que sustenta a fé cristã. João, ele não apenas descreve Jesus como aquele que criou todas as coisas, mas também como um homem cansado, que se sentou à beira de um poço, no capítulo 4, versículo 6, que chorou diante da morte de Lázaro, no capítulo 11, versículo 35, que na cruz ele confessou sua sede humana, no capítulo 19, versículo de número 28. Nós precisamos entender, irmãos, que a divindade de Jesus, ela não anula a sua humanidade, e João, ele explica isso de forma muito simples. Ambas se completam, se complementam para revelar um Salvador capaz de compreender nossa fragilidade e ao mesmo tempo transcendê-la. A encarnação, que é central no Evangelho de João, é o coração do Evangelho. Quando Jesus, ele afirma no capítulo 8, versículo número 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não só está reivindicando a sua existência eterna, mas essa verdade aqui está ecoando no nome divino, revelado lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mas ele também, amados irmãos, se coloca no fluxo da história humana, interagindo com pessoas reais, como a mulher samaritana no capítulo 4 de João, o cego de nascença no capítulo 9. Quando olhamos para as obras milagrosas registradas no Evangelho de João, como a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, nós vemos, irmãos, o seu poder divino, mas também vemos o seu envolvimento emocional, a compaixão, a indignação com a morte, por exemplo. Revelam, na verdade, um coração profundamente humano. Essa tensão entre transcendência e imanência é única no Novo Testamento, como observou o teólogo Raymond Brown, que disse: João nos convida a ver em Jesus não um mito, mas a palavra que se fez palpável. Amados, a morte de Jesus na cruz é o ápice dessa revelação. Ali, a sua humanidade é exposta na dor física e no abandono. Jesus na cruz, ele disse: tenho sede. Enquanto, amados irmãos, a sua divindade, ela resplandece no controle soberano sobre até a hora da sua morte, quando ele mesmo diz: está consumado. No capítulo 19, versículo 30. Ecoa na promessa de vida eterna, quando ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A ressurreição, por sua vez, irmãos, confirma a sua vitória sobre a morte, não como um espírito desencarnado, mas como um ser físico que come peixes, como está registrado lá no versículo 13 e capítulo 21. Nas suas feridas, como está registrado no capítulo 20, versículo 29, como Paulo, ele escreveu em Colossenses 2 e 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma verdade que João, ele ilustra com narrativas concretas. A teologia joanina, irmãos, também confronta heresias antigas, como o docetismo, que negava a humanidade de Cristo. João, ele insiste que ele que veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por sangue, conforme a sua epístola, no capítulo 5, versículo 6. Nos seus escritos, João também confronta o arianismo, que questionava a divindade de Jesus. Ele registra declarações inequívocas como eu e o Pai somos um, capítulo 10 e versículo 30 de João. Ele revela a adoração de Tomé, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez, nós vemos na história alguns autores, Agostinho, por sua vez, ele vai refletir sobre esse mistério, dizendo: ele era homem, mas também era Deus. Mortal pela
carne, eterno pelo verbo. Mas veja, irmãos, não fica só por aí. No ponto de número 2, o comentarista vai nos dizer: Jesus, o verbo de Deus, nos fala sobre a revelação que ultrapassa o passado. Amados irmãos, quando João ele afirma no capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o verbo, essa expressão não somente ecoa capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis, mas revela uma verdade cósmica. Jesus, o Logos, transcende o tempo e a matéria. Enquanto Gênesis narra o início da criação, João ele aponta para aquele que existia antes de toda a criação, sustentando com sua palavra poderosa. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo de número 3, ele escreve: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O termo que João usa, o Logos, ele é carregado de um peso filosófico e também teológico que são únicos. Na tradução judaica, a palavra de Deus ela era uma força ativa e criadora, como o salmista ele expressa em Salmo 33 e verso 6. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Na filosofia grega, o Logos ele representava a razão ordenadora do universo. João ele une essas concepções, mostrando que Jesus é a expressão máxima da mente divina e a força que estrutura toda a existência. Ele não é um intermediário, mas ele é o próprio Deus encarnado, conforme Paulo nos fala lá em Colossenses capítulo 2 e 9. Ele é a imagem do Deus invisível, conforme a mesma epístola no capítulo 1, versículo 15. Amados, a eternidade do verbo, ela desafia a compreensão humana. Quando Isaías ele profetiza no capítulo 43 e verso 10, ele diz: antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Essa profecia prepara o caminho para a revelação de Jesus Cristo, como verbo, aquele que compartilha a mesma natureza eterna do Pai. Isso é confirmado em Apocalipse 22 e verso de número 13, onde Jesus ele declara: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. A existência de Jesus não está limitada ao princípio de Gênesis, mas abrange, irmãos, uma realidade atemporal. Agostinho ele refletiu em Confissões dizendo: antes de toda a criação tu eras e nada existia além de ti. A encarnação do verbo, conforme nós vemos no relato de João em capítulo 1 e versículo 14, é o ápice da revelação divina, irmãos. Quando Deus se faz carne, Jesus não apenas revelou o caráter de Deus, mas também redimiu a humanidade caída. Paulo ele explica em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Verbo, que criou todas as coisas, tornou-se Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa dualidade, irmãos, entre Criador e Redentor, nos mostra que a mesma palavra que disse lá em Gênesis, haja luz, também proclamou, está consumado na cruz do Calvário. É interessante que Jonathan Edwards disse: Cristo é tanto o alvo quanto a origem da criação, unindo a eternidade e história. O Verbo, irmãos, continua ativo hoje. Assim como no deserto, quando Deus sustentou Israel, Jesus ele é o pão vivo, aquele que alimenta espiritualmente a sua igreja. Ele não é uma figura do passado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra, registrada nas Escrituras, ainda é viva e eficaz, ainda transforma corações, ainda nos guia pelo seu Espírito Santo que nos foi enviado. Crer no Verbo é mais que aceitar uma doutrina, é unir-se à própria fonte de vida, como João declara em capítulo 1, versículo 4. Quem recebe o Verbo, como diz João, ganha o direito de ser chamado filho de Deus, participando da natureza divina. O Verbo, irmãos, que era Deus e estava com Deus, convida cada ser humano a um relacionamento eterno, onde aquele que era desde o princípio, conforme a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, ele se torna a esperança presente e futura de toda a criação, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8 e 21. Amados, participe desta aula. Coloque nos comentários o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, ficaremos felizes em tentar responder e elucidar qualquer questão. Mas isto é uma aula, participe conosco, coloque nos comentários. Ainda nesse tópico, o subtópico 2 vai nos dizer, irmãos, a natureza fundamental do verbo. Amados, desde o princípio o verbo já existia. Não como um simples conceito,
mas como a própria essência divina que dá sentido à criação. O Evangelho de João, ele inicia com uma voz cósmica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa afirmação, irmãos, não se limita a um título, mas revela que Jesus, ele é a expressão viva do poder criador de Deus. Quando Gênesis descreve Deus falando para trazer o universo à existência, o haja luz, cada palavra divina, irmãos, ecoa a presença do Verbo. Porque João revela, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá no versículo 3 do capítulo 1. O mesmo Verbo que ordenou os astros no firmamento, séculos depois, ele vestiu-se de carne e habitou entre nós, irmãos. E Jesus, ele uniu a eternidade e a temporalidade em um mistério que transcende a compreensão humana. A encarnação do Verbo, irmãos, não foi um acidente histórico. Antes foi o cumprimento de um plano eterno, o plano de revelar Deus à humanidade. Como Paulo ele escreveu, que Deus ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em Jesus, irmãos, a palavra deixou de ser apenas audível e passou a se tornar visível, tangível, redentora. O apóstolo João, ele testemunhou isso pessoalmente. O que era desde o princípio, diz ele, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos. Nós vemos lá na primeira epístola que ele escreve, no capítulo 1, versículo 1. Amados, o Verbo não é uma filosofia abstrata, mas é uma pessoa que chorou, que comeu, que ressuscitou, provando que a divindade se inclina para curar a fragilidade humana. Agostinho de Hipona, em suas reflexões, ele via nisso a luz que ilumina todo o homem, conforme João escreveu, mostrando que a verdade divina não está distante, mas se faz acessível aos mais simples. Irmãos, a divindade de Cristo como Verbo encarnado é afirmada não apenas por suas palavras, mas por sua autoridade sobre a criação e a morte. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele revelou ser o mesmo que ordenou aos ventos no princípio. Quando ele ressuscita Lázaro, ele demonstrou ter pleno domínio sobre a vida e a morte, pois nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, como João, ele declara lá no capítulo 1, versículo 4. Essa soberania, irmãos, ela é confirmada em Colossenses. Paulo diz no capítulo 1, versículo 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tomás de Aquino, em sua busca pela razão na fé, ele reconheceu que o Verbo é a expressão perfeita do Pai, a imagem visível do Deus invisível. O que faz coro com o que Paulo registrou e revelou na palavra do Senhor, escrevendo aos Colossenses. Aquele cuja glória não se apaga mesmo na humilhação da cruz. A adoração ao Verbo, irmãos, não é uma opção, mas é uma resposta inevitável à sua identidade. Quando Tomé, ele presencia Jesus ressurreto, ele exclama: Senhor meu e Deus meu. E o mestre não o repreendeu. Paulo, ele declara que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Essa adoração, irmãos, ecoa no Apocalipse, onde o Cordeiro, ele é louvado junto ao trono. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Isso confirma que o Verbo que era no princípio também é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A sua eternidade abraça o passado, o presente, o futuro. Garante que, assim como ele esteve com os discípulos, ele está conosco, irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra do Verbo, porém, irmãos, não se encerra na encarnação. Ele é o juiz que voltará para julgar todas as coisas. Em Apocalipse, surge montado num cavalo branco, e o seu nome é o Verbo de Deus. Essa imagem une criação e redenção. O Espírito Santo, enviado por ele, continua a tornar o Verbo presente na igreja, nas Escrituras, no coração dos crentes, cumprindo a promessa de que a palavra de Deus ela está viva e ela é eficaz. O Verbo, irmãos, não é um dogma estático. É uma realidade dinâmica que transforma vidas, que convida, que desafia cada geração a reconhecer, conforme Isaías capítulo 12, versículo 2, eis aqui o Deus que salva. Irmãos, diante do Verbo que venceu a morte,
Que outra resposta resta ao homem senão a adoração? Me diga nos comentários. Mas ainda no tópico 3, irmãos, deste ponto, diz: no princípio era o Verbo. Amados, desde os primórdios da criação, a palavra já existia como expressão viva do próprio Deus. O Gênesis nos mostra que Deus disse, e pela sua palavra os céus e a terra foram formados. Essa mesma palavra criadora que ecoou no vácuo primordial não era um som passageiro, mas a manifestação do próprio Logos, o Logos eterno, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram feitas. O salmista, no Salmo 33 e verso 6, ele confirma: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Aqui, a palavra não é apenas um instrumento, mas a personificação da sabedoria e do poder divino. Como Salomão, ele descreve lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 30, onde a sabedoria ela está associada, ela está presente antes da criação, alegrando-se na presença de Deus. Quando João ele declara o Verbo se fez carne, ele revela um mistério que transcende a filosofia grega ou as especulações humanas, irmãos. Filon de Alexandria, um judeu helenista, ele tentou harmonizar o Logos com o pensamento platônico e ele descreve como um intermediário entre Deus e o mundo. Porém, irmãos, o evangelho, ele vai muito além. Jesus não é uma abstração, mas é o Deus encarnado que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O apóstolo Paulo, ele reforça isso ao afirmar que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Logos não é apenas um conceito, mas um rosto, uma voz, um coração que sangrou na cruz, irmãos. A encarnação do Verbo revela que Deus não está distante, mas ele se comunica de maneira íntima, de maneira transformadora com cada um de nós. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é a palavra definitiva, ele é a resposta final às indagações humanas sobre o divino. Ele não apenas transmite a mensagem, mas é a mensagem, irmãos. É isso que precisamos entender, é isso que João nos comunica. Suas curas, parábolas, até o seu silêncio diante de Pilatos são expressões do Logos que confronta, que redime, que convida cada um de nós à comunhão. Agostinho, ele escreveu: ele é a palavra que ressoa eternamente no coração do Pai e que por amor ecoou até os confins da terra. Amados, a relação entre o Verbo e as Escrituras também é profunda. Jesus, ao dizer: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ele está mostrando que toda a Bíblia aponta para ele. O Antigo Testamento, com as suas sombras e promessas, o Novo Testamento, com a luz da revelação, formam um único tecido que revela a Cristo. Lutero ele observou dizendo assim: as Escrituras são o berço onde repousa o menino Jesus. O Logos não está restrito a textos, mas se faz presente na vida daqueles que, como Maria, guardam a palavra no coração, permitindo que ela frutifique em obras de amor. Irmãos, o Verbo, ele nos convida à participação na vida divina. João, em sua primeira epístola, ele proclama: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Amados, a fé cristã não é um sistema de ideias, é o encontro com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, conforme João revela no capítulo 14, versículo 6. Ao recebermos Cristo, como diz, por exemplo, C.S. Lewis, não estamos seguindo uma filosofia, mas encontrando uma pessoa, o Logos que ilumina toda a escuridão, como João escreve no versículo 5 e capítulo 1. E nos chama, irmãos, a sermos luz do mundo, refletindo a sua glória em um mundo sedento de significado. Mas o comentarista da nossa lição, amados irmãos, ainda nos convida a permanecermos no tópico de número 3.
a encarnação do Verbo. E o primeiro subtópico nos fala a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Amados, a encarnação do Verbo é o mistério sublime que o eterno e invisível Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Desde o princípio, o Verbo ele já existia, não como uma ideia abstrata, mas como uma pessoa divina, agente ativo da criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João revela isso já no terceiro versículo. Essa verdade nos lembra lá do relato de Gênesis, onde o sopro de Deus, ele trouxe ordem ao caos mediante a sua palavra. Isso revela, irmãos, que Cristo, o Cristo pré-encarnado, já operava na fundação do mundo. Paulo, ele corrobora dizendo, nele foram criadas todas as coisas e tudo subsiste por ele. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. A criação, irmãos, não foi um ato isolado. Precisamos entender isso. Mas foi a primeira manifestação do Verbo, que mais tarde se revelaria em forma humana. A queda, irmãos, porém, da humanidade, mergulhou todos os homens nas trevas. Um abismo espiritual onde o pecado, ele obscureceu a imagem divina no homem. As trevas, porém, irmãos, não são absolutas. Como Isaías, ele profetizou, o povo que andava em trevas viu grande luz. João Batista, ele surge no Novo Testamento como uma voz que rompe o silêncio de séculos, que prepara os corações para a luz verdadeira. O seu ministério se cumpre. Malaquias capítulo 3 e versículo 1, sendo ele o precursor que aponta para aquele que existe antes de Abraão. A encarnação, portanto, irmãos, não é um improviso divino, mas é o ápice de um plano redentor traçado antes da fundação do mundo. A rejeição de Cristo pelos seus, conforme João também ele evidencia no versículo 11, expõe uma tragédia humana. Nós preferimos muitas vezes as sombras do que a luz, porque as nossas obras mais temem a exposição. O mundo em trevas vai preferir as sombras do que a luz, porque as obras mais do mundo são expostas pela luz. Todavia, irmãos, a encarnação, ela transcende a incredulidade. Quando Jesus ele se esvazia da glória celestial e assume a forma de servo, o Verbo não apenas visitou a terra, mas ele se uniu à nossa fragilidade. A encarnação não foi mero disfarce, mas foi uma entrada real no sofrimento humano. Jesus, ele chorou, está lá em João capítulo 11, versículo 35. Ele sentiu fome, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele agonizou, está lá em Lucas capítulo 22 e versículo 44. A luz, porém, irmãos, não foi extinta pelas trevas. A ressurreição revelou que a morte não podia deter Jesus. Em Cristo, a humanidade é reconduzida à sua vocação original, ser a imagem e semelhança de Deus. João, ao tocar no Verbo da vida, testemunha que a encarnação não é um mito, mas é história concreta. A cruz, irmãos, paradoxalmente, ela torna-se o trono onde o Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, triunfa sobre as trevas. Como disse Lutero, Deus morreu e eis que vivemos. A encarnação, irmãos, é uma grande kenosis, não diminuição, mas revelação máxima do amor que a si mesmo se entregou por nós. Hoje, os que recebem são feitos nova criação. Os que aceitam Jesus são habitados pela mesma luz que ilumina as nações. Aquela descrita em Apocalipse 21 e 23. O tópico 2 ainda nos diz assim, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Amados, a encarnação do Verbo, descrita lá no versículo 14, capítulo 1 de João, como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o alicerce da redenção humana. Quando Jesus ele assume a natureza humana, o eterno Filho de Deus não apenas revelou a glória do Pai, mas ele também inaugurou um caminho radical de reconciliação. Aquele que era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens, ele rompeu as barreiras entre o divino e o humano. Ele tornou possível que pecadores fossem adotados como filhos de Deus. E isso não ocorreu, irmãos, nem ocorre por mérito humano, mas pela graça que flui diretamente do Calvário, onde o sangue de Cristo redimiu até mesmo os que o rejeitaram. Paulo ele vai explicar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amados, a encarnação não foi um ato isolado, mas foi o cumprimento da promessa feita a Abraão de que todas as famílias
famílias da terra seriam benditas. Glória a Jesus. Em Cristo, irmãos, judeus e gentios são unidos numa mesma família. Jesus desfez a divisão ao carregar em seu corpo as maldições da lei. A profecia de Isaías, no capítulo 49, versículo 6, se cumpriu. Ele se tornou luz para os gentios. Ele estendeu a salvação até os confins da terra. Essa filiação divina, amados, não é apenas um título jurídico, é uma transformação ontológica operada pelo Espírito Santo. Jesus, ele disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A encarnação, irmãos, possibilitou que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habite em nós, nos regenerando para uma nova identidade. Como João, ele escreve: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Está lá na primeira epístola que João escreveu, no capítulo 13, versículo 1. Esse amor, irmãos, se manifestou plenamente na cruz, onde o Verbo encarnado se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, tornando-nos co-herdeiros de sua glória. Irmãos, a encarnação também revela o paradoxo da soberania divina e da responsabilidade humana. Embora nós sejamos predestinados para a adoção, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5, é pela fé que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Agostinho, ele vai dizer, refletindo sobre esse mistério, e ele escreve: criaste-nos para ti, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Cristo, o Verbo feito carne, irmãos, é o único que sacia essa inquietação, é o único que consegue nos conduzir ao seio do Pai. A encarnação não é apenas um evento histórico, mas uma realidade existencial. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nele, irmãos, a nossa humanidade, ela é elevada à intimidade eterna com Deus. Mas ainda, irmãos, no subtópico 3 deste tópico, o comentarista vai nos falar a manifestação e a habitação do Verbo. Amados, a encarnação do Verbo é um acontecimento que rompe a linearidade do tempo, que reescreve a relação entre o divino e o humano. Quando João, ele afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele não descreve apenas um evento histórico, mas uma invasão do eterno na temporalidade. O termo verbo, ou seja, o logos, ele carrega em si a sabedoria criadora de Deus, presente desde a fundação do mundo. Quando ele se torna carne, esse mesmo logos que por ele todas as coisas foram feitas, assumiu uma fragilidade, a fragilidade do corpo humano. Isso não foi uma mera adaptação, irmãos, foi um esvaziamento radical, como Paulo, ele nos mostra, ele nos revela. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 6. A encarnação, irmãos, é, portanto, um ato de humilhação, onde o Criador, ele se submete às limitações da criatura. A imagem do tabernáculo, por exemplo, presente lá no texto grego, do versículo 14, capítulo 1, não é casual. No Êxodo, Deus ordenou a construção de um tabernáculo para habitar no meio do povo. A referência, os irmãos podem observar, Êxodo 25, verso 8. Essa era, irmãos, uma presença móvel, temporária, limitada por véus e sacrifícios. Mas em Cristo, o tabernáculo, ele ganha carne e sangue. Ele não apenas armou a sua tenda entre nós, mas tornou-se o verdadeiro templo, onde a glória de Deus se revela sem mediações. O véu do Santo dos Santos que separava a humanidade da plenitude divina rasgou-se na cruz do Calvário, irmãos. Isso simboliza que em Jesus o acesso a Deus é direto. A encarnação, irmãos, responde o clamor profético por Emanuel, que está registrado lá em Isaías capítulo 7, verso 14, Deus conosco. Em Jesus, o distante se torna próximo, o invisível torna-se palpável. O autor de Hebreus destaca: naqueles dias, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Meus amados irmãos, a revelação final de Deus não veio em tábuas de pedra ou em visões, mas em um homem que chorou, que sentiu fome e suou sangue em agonia. A humanidade de Cristo não diminuiu sua divindade, antes a glorifica, pois mostra, irmãos, que Deus não teme mergulhar na lama da existência humana para redimi-la. Lutero, ele disse algo muito parecido. Ele diz: Deus é encontrado nas profundezas, até mesmo nas chagas de um crucificado. Esse mistério, irmãos, tem implicações práticas. Se Deus assumiu a carne, então a matéria não é má, mas é sagrada. A espiritualidade cristã não foge do mundo
mundo, mas redime o mundo. A ressurreição do corpo, conforme nós vemos Paulo exemplificando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a promessa de novos céus e nova terra, que vemos em Apocalipse 21 e verso 1, confirmam. A encarnação é o primeiro passo de uma restauração cósmica. C.S. Lewis, na sua obra Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o Filho de Deus tornou-se homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Essa troca paradoxal, irmãos. A divindade que abraça a mortalidade para conceder vida eterna é o cerne do Evangelho. Irmãos, a encarnação, ela não é um evento isolado, é o início de uma presença contínua. Jesus, ele prometeu, irmãos, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa presença, ela se estende pelo Espírito Santo que habita na igreja, corpo de Cristo. Assim, amados irmãos, o verbo que habitou entre nós, agora habita em nós, nos transformando em templos vivos. Glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa realidade não é apenas um dogma a ser crido, mas é uma realidade que precisa ser vivida. É um convite, irmãos, para que na fraqueza da nossa humanidade nós experimentemos de forma plena a força daquele que se fez carne para nos conduzir à glória. Amados irmãos, agora a aula continua nos comentários. Coloque aqui o que você achou desta aula, aquilo que você tem dúvida, aquilo que você gostaria de nos perguntar. A aula continua nos comentários. É fazendo perguntas que nós evidenciamos, irmãos, não que sabemos pouco, mas que gostaríamos de aprender muito mais. Curta este vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Que Deus vos abençoe em vossas aulas e até semana que vem na próxima aula. Deus abençoe.